Bom dia, galera. Aula de geografia. Estamos aqui um pouquinho gripados, mas vamos lá, né? Como vocês já viram também no material ali, o nosso assunto de hoje é um pouquinho sobre o Brasil, geografia do Brasil, que são esses domínios morfoclimáticos, né? Palavrinha complicada, mas fácil de entender, né? O que são domínios morfoclimáticos? São regiões, né? Territórios onde predomina, né, um tipo de clima, a ver com a temperatura, né, o relevo, a altura da superfície da Terra, né, e a vegetação. Essa interação, né, entre o clima, o relevo e a vegetação vai dar as características principais de um domínio morfoclimático, né? Então, vão ter ali as plantas, vai ter a temperatura, vai ter o relevo, o tipo de solo, todas essas características vão se integrar e vão criar uma região que é um domínio morfoclimático. Inclusive, isso vai influenciar na cultura de determinado lugar e também na questão dos animais que vivem ali, né? Toda a fauna e flora do lugar. No Brasil, como vocês estão vendo nesse mapa aqui, também podem perceber ali no material, a gente tem esses tipos de domínios aqui diferentes, né? Que vocês vão estudar hoje. O amazônico, né? Que é o maior ali, tá nessa cor, tá? O cerrado, que está na região aqui central do Brasil. Os mares de morro, que pegam essa região do litoral, ali desde o Nordeste até aqui, o nosso litoral do Rio Grande do Sul. A caatinga, né, que é típica ali da região central do Nordeste, então pega aqueles estados. As matas de araucária, né, que são bem aqui do sul, pegam Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são bem típicas daqui. As pradarias, né, que também em outros materiais podem ser chamados de campos, que também é bem típico aqui do Rio Grande do Sul, né, que é nosso verdinho, retinho, ok? Então a gente faz essa divisão e entre essas divisões tem as áreas de transição, né? Porque a mudança de um domínio morfoclimático para o outro não significa que ele acaba e já começa o outro, né? Tem áreas de transição que vai misturar um pouco dos dois, né? Isso que significa uma área de transição. Beleza? Então, começando pelo domínio amazônico, lá na região norte, né? Se imagine, então, em florestas densas, né? Com árvores muito altas, a temperatura alta durante o ano todo, né? E os problemas ambientais que isso traz, né? As queimadas, né, a erosão dos solos, principalmente as queimadas, que é o que a gente mais tem notícias, né, do domínio amazônico. Isso causa impactos ambientais, inclusive aqui no sul, uma região muito longe, né, da Amazônia, mas a destruição, por exemplo, da Amazônia, ou a mudança muito repentina da Amazônia traz efeitos aqui no nosso clima, também no Rio Grande do Sul. A gente vai estudar um pouquinho mais adiante quando a gente vê clima, né? Tem as correntes de ar que resfriam aqui, elas vêm da Amazônia, né? A Amazônia é responsável, por exemplo, pela região aqui do Sul e do Rio Grande do Sul não ser um deserto, tá? Guardem isso que a gente vai tratar mais adiante. Esse é o domínio amazônico. Então a gente tem o domínio do Cerrado, que vocês podem ver aí no mapa, que está no material impresso também, que vai pegar a região central do Brasil ali, onde é Goiás, Tocantins, a própria capital Brasília, né? É dessa região do Cerrado, que são regiões altas e são regiões mais secas, muito secas, né? A temperatura lá, ela varia, assim, do dia para a noite de uma forma bem grande, assim, por causa dessa característica seca do Cerrado, tá? Então o Cerrado se caracteriza por ter essas arvorezinhas aqui que vocês podem ver, que são meio contorcidas, né? Que elas precisam de água, armazenar água, então elas têm esses galhos retorcidos e que se espalham, assim. E, obviamente, nos impactos ambientais também, né? É uma região de muitas queimadas, não se pode, tem que se cuidar com isso, e ela sofre muito o domínio do cerrado, principalmente por causa do garimpo, né? O pessoal busca pedras preciosas como o ouro, a prata, diamantes, a região de mineração, ali onde pega o estado de Minas Gerais, né? Existem impactos ambientais muito sérios na região do Cerrado, ok? No domínio das caatingas, né? Caatingas, que é lá na região, bem no meio da região Nordeste, né? Vai pegar Piauí, Bahia, Pernambuco, né? Então vocês se imaginem um lugar muito quente, vocês imaginem um lugar com muito pouca vegetação, difícil tu caminhar no domínio da caatinga e achar uma sombra, né? Difícil tu achar um lugar para beber uma água também. Então são as regiões que sofrem muito com a seca, com a falta de chuva, né? Então essa região aí já foi muito descrita pela literatura também, né? O domínio das caatingas.
E, apesar disso, ela tem, né, os seus problemas ambientais também, por causa da desertificação e erosão do solo, né? A produção de carvão também, que se encontra lá no domínio da Caatinga, quando tu vai explorar o carvão de uma forma sem controle, assim, vai trazer problemas, né? Para essa região que já é bem castigada, principalmente pela falta d'água. Ok, gente? A gente tem, então, aqui um domínio morfoclimático já mais, como é que eu posso dizer, que a gente já consegue se identificar um pouco, né, que é o das pradarias, que também a gente chama de campos, né? Então a gente tem esses campos retos, eles não tem muita oscilação no relevo, né, verdinhos, e neles aparecendo aquelas que a gente chama de matas galerias, né, que são aquelas vegetações que ficam ali emboladinhas, depois campo de novo, mais uma vegetação emboladinha, né? Então, aí é a região perfeita aqui do Rio Grande do Sul para criação de animais, né, principalmente a pecuária, embora isso sendo feito de uma forma irresponsável vai trazer problemas ambientais também para as pradarias ou campos, né? O principal deles é a dificuldade do nascimento, a renovação dessa vegetação rasteirinha, que a gente chama de gramíneas, né, que lembra grama, e vai trazer uma erosão, né? Aquilo vai começar a erodir, cair, e aí vai começar a virar areia. Então a gente chama da desertificação dos campos, que é um processo que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, na região da fronteira, por causa dessa exploração ali do arroz, da soja e da própria pecuária de uma forma irresponsável, tá? É um dos impactos ambientais dessa região. E a gente tem também o domínio das araucárias, que vai pegar aqui também o sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente a região da Serra, a região mais alta, que são esses pinheiros, né? Os pinheiros que dão pinhão, essas árvores altas, né? Com as copas viradas para cima, são as araucárias, ok? E é bem característico daqui, todas essas, como é que eu posso dizer? Quando se espalhou as araucárias, elas vieram muito com os povos indígenas, principalmente os caigangues, que foram trazendo, né, conforme eles foram migrando, lembra da palavra migração, eles foram trazendo as araucárias, né. O impacto ambiental mais sério que tem é o desmatamento, né, dessas araucárias aí, e elas são em regiões altas de morro, então quando tu deixa limpo aqueles morros sem as araucárias para proteger, a tendência do morro é começar a erodir, isso prejudicar rios e tal, que são os nossos problemas mais sérios de hoje, né. Ok? Os mares de morros, que vocês podem olhar, é a região perto do mar, né, do litoral, a gente tem aqui mais no norte, por exemplo, em Torres, ali, Capão da Canoa, que são esses morros perto do mar, né, que são bem comuns aqui no Brasil, onde tinha a floresta, a Mata Atlântica, né, região de floresta que foi bastante prejudicada, bastante, quase extinta, né, por causa da extensa urbanização que vocês já devem estar acompanhando, que as grandes cidades do Brasil, elas se concentram muito no litoral brasileiro, né, isso desde a nossa colonização. Então, essa região dos mares de morros, né, a gente pode ver em Porto Alegre esses morrinhos, assim, redondinhos, ela é muito prejudicada pelo crescimento desenfreado das cidades, né. Isso é o maior impacto ambiental, problema ambiental que a gente tem nessa região. Ok, gente? O material tá aí, então tem umas atividades para vocês fazerem. E dúvidas é só me chamar, ok? Um abraço para vocês, então, e até a próxima.